de acordo com os princípios bíblicos, né? Isso é muito bom. Nós vamos ler em 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 6, e após a leitura, o irmão Zé vai escolher uma cantora ou um cantor para cantar um hino, aí após a leitura, né? Deixar aí por conta do irmão Zé. O irmão Zé conhece os cantores aí melhor do que eu, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 6. Nós vamos ler do 6 ao versículo 9. Glória a Jesus. Eu creio, né? Estou acreditando que o irmão Pedro chegou hoje, né? Ou chega hoje. Eu conversei com a irmã Sandra sexta-feira. Eu não consegui lembrar, né, com precisão hoje, se ela disse que ele chegava hoje ou se ele sairia hoje, né, de Anápolis, mas estou crendo que ele ou chegou ou está para chegar hoje ainda, né? Amém? Os irmãos encontraram, como eu sempre costumo dizer, quem encontrou, diga eu vou para o céu. E se você não encontrou, diga eu vou também. Glória a Jesus. Versículo 6, então vamos ler. Versículo 6, apóstolo Paulo disse assim: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse eu por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Senhor nosso Deus, nós precisamos ouvir, dar ouvidos, atenção, ó Deus, um som certo. Um som qual nossa alma possa conhecer e entender que vem do Senhor. Mas nós também precisamos, ó Deus, nos render a Ti para ser instrumentos, para que este som vindo do Senhor possa ecoar nos corações desse povo, dessa cidade qual nós vivemos. Ó Pai, então nos ajuda, Senhor, a conhecer o verdadeiro som celestial. E também nos ajuda, ó Deus, a sempre estarmos dispostos a sermos usados pelo Senhor, para que este som possa ser ecoado, ó Pai, nesta cidade. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possamos promover um som correto para as pessoas se arrependerem, se converterem e procurar viver, ter uma vida digna do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda-nos a tanto a ouvir quanto a produzir um som certo de acordo com a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos assentem e vamos então ouvir mais este hino. E com a irmã Nilda. Aleluia.
Filho, eu sei que esta prova que está enfrentando é intensa. Você olha para os seus problemas e não vê nenhuma solução. Cicatrizes do passado querem afastá-lo da minha presença. Mas hoje apago o seu passado, novamente escrevo sua história, pra sua vida sou a solução. Levante a cabeça e veja o quanto tenho feito por você. Quando esteve no mundo perdido, lhe estendi a mão. Vejo que estás tão triste, com essa dor no coração. Novamente estou presente aqui para dar libertação. Filho, eu sei que esta prova que está enfrentando é intensa. Você olha para os seus problemas e não vê nenhuma solução. Cicatrizes do passado querem afastá-lo da minha presença. Mas hoje apago o seu passado, novamente escrevo sua história, pra sua vida eu sou a solução. Levante a cabeça e veja o quanto tenho feito por você. Quando esteve no mundo perdido, lhe estendi a mão. Vejo que estás tão triste, com essa dor no coração. Novamente estou presente aqui para dar libertação. Levante a cabeça e veja o quanto tenho feito por você. Quando esteve no mundo perdido, lhe estendi a mão. Vejo que estás tão triste, com essa dor no coração. Novamente estou presente aqui para dar libertação. Novamente estou presente aqui para dar libertação. Sou seu Deus. Amém, graças a Deus. Vamos então pensar um pouquinho sobre a voz, né? O som incerto, pois há muitos, né, sons incertos hoje, nos dias no qual nós vivemos. Mas nós lemos aqui
Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se nós ouvirmos um evangelho incerto, como nós vamos nos preparar para o arrebatamento? Né? Seria tão bom se o povo religioso, o povo que se diz crentes, pensasse um pouquinho, né, nisso. Mas, infelizmente, a gente, quando vai falar um pouquinho desta mensagem, das doutrinas bíblicas, eu até escrevi um texto, né, esses dias atrás, e mandei para algumas pessoas. Se fosse uma coisa talvez mundana, feia, eles teriam comentado, né, respondido, mas as pessoas não comentam. Eu coloquei um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje, né? Hoje no mundo está acontecendo assim, a Bíblia versus a igreja, né? Hoje estão dando mais valor à sua própria denominação, sua própria igreja, do que propriamente a Bíblia. Então eu escrevi lá dizendo que hoje está mais fácil as pessoas protestar contra as verdades bíblicas do que contra os seus erros doutrinários, né? Contra a sua própria igreja, seu próprio pastor. Ah, a minha igreja ensina assim, meu pastor ensina assim. Então é fácil as pessoas protestarem contra as verdades bíblicas do que propriamente contra a sua própria instituição, né? Seu próprio dogma, seu credo. E nós vivemos hoje um mundo de muitas vozes. E qual é a voz que nós precisamos realmente ouvir para nós termos uma preparação para o arrebatamento? É a voz, né, do Espírito Santo. O profeta pregou a mensagem: obedeça à voz do anjo, né? E outra mensagem ele pregou com o título: a voz do sétimo anjo. A voz do sinal, o som incerto. Então o profeta pregou várias mensagens falando desta voz, né? Falando da voz de Deus e da voz de Satanás, esse som incerto, essa voz errada. Mas também falou muito deste som certo, desta voz, o qual todos os filhos de Deus têm prazer em ouvir, né? E eu estive pensando, se todos os lares produzissem, né, simplesmente esta voz que Deus agrada, porque lá em Efésios 4, versículo 30, está lá: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Mas será que as nossas vozes dentro dos nossos lares, será que está sendo uma voz agradável ao Espírito Santo? Eu estive pensando, está acontecendo hoje nos lares a mesma coisa que aconteceu com Zedequias, né, e Micaías. Zedequias era o profeta lá que estava querendo influenciar Micaías a profetizar as mesmas coisas que os 400 profetas de Acabe profetizavam a favor de Acabe. Então isso está acontecendo hoje, infelizmente, até mesmo dentro do mundo religioso. É por isso que está aí tantas religiões pelo mundo, por causa dessa voz incerta, esse som incerto que ecoa no mundo. Então Zedequias disse a Micaías: desde quando o Espírito do Senhor saiu de mim para falar em ti? Então hoje, dentro dos lares aí no mundo, a sociedade está desse jeito. O marido quer falar mais alto do que a esposa quer falar mais alto do que o marido, e tudo são sons incertos. Tudo isso está desagradando o Espírito Santo de Deus. E eu falo não só no mundo aí, no mundo mesmo, nós falamos
que não são crentes, não pertencem a nenhuma denominação, nenhum dogma, nenhum credo, mas até mesmo dos lares aí pelo mundo onde se dizem cristãos, famílias que se dizem crentes, né? Porque hoje o mundo religioso não usa mais esse termo família, lar cristão, mas um lar crente, uma família de crentes. Infelizmente, estão pegando esse hábito, mas nós temos que mostrar a diferença. Nós temos que ecoar uma voz, um som que faça a diferença, né, na sociedade. Mostrar para os nossos vizinhos que nós somos diferentes. Nós somos não melhores, mas diferentes. Ecoando um som, uma voz diferente. Então o marido fala e a esposa já fala naquele tom: desde quando a autoridade saiu de mim para falar em ti, né? Esta voz, esse som incerto está aí ecoando nos lares. E o diabo é especialista em produzir esse som incerto dentro das famílias, dentro dos meios religiosos, dentro da política, de forma que não se pode mais confiar no som, na voz que saia da boca dos religiosos, dos políticos, das autoridades do país, das autoridades da cidade. Mas há uma voz ecoando no mundo, qual nós podemos misturar fé nesta voz. Aleluia! Esta é a voz do profeta que Deus enviou para esta última era, o qual nós estamos com a sua mensagem nas mãos, e nós não temos simplesmente nenhuma razão, nenhum motivo para errarmos o alvo, errarmos o caminho, ouvimos outras vozes, porque Deus tem a sua voz ecoando no mundo hoje, a favor dos seus filhos, e hoje ela está ecoando neste lugar, ecoando ali em Conceição, em algum lugar ali na região de São Félix do Xingu, em Goiânia, Araguaína, São Paulo, onde quer que haja uma igreja, um pastor desta mensagem pregando, a voz do Espírito Santo está ecoando, mas precisa que o povo misture fé na mensagem que está ouvindo. Aleluia! Nós temos na Bíblia algumas passagens onde a voz do Espírito Santo, a voz de Deus veio, deu um sinal, mas no meio do caminho houve uma voz, houve um som incerto que desviou a atenção e levou à morte alguns personagens bíblicos. Nós podemos lembrar de Balaão nesta hora. Balaão tinha um ministério, e ele chegou a defender esse ministério, dizendo que não fazia nada que não fosse mandada por Deus. Mas Balaque mandou os seus mensageiros, e Balaão chegou a dizer: mesmo que Balaque me dê uma casa cheia de ouro e prata, eu não desobedecerei à voz de Deus. Em outras palavras, não lembro como está escrito, mas nesse sentido, mesmo que Balaque me ofereça uma casa, o seu reino cheio de prata e ouro, não vou desobedecer à voz de Deus. Mas nós vemos lá na frente, e a Bíblia relata através ali do Evangelho, não lembro se foi João ou se foi Pedro, disse que Deus teve que usar a voz, o som daquele mudo animal, o jumento, para falar com Balaão. Teve que sair um som daquela muda jumenta para falar com Balaão. Mesmo assim, Balaão não resistiu às investidas do som incerto, e lá na frente nós vemos o tropeço de Balaão. A história conta que ele foi induzir os filhos de Israel a se contaminarem, a desobedecerem a Deus, a voz certa, a voz do Espírito Santo.
E outro personagem muito conhecido é que está aqui em 1 Reis, capítulo 13. Ali houve um profeta que Deus pediu que ele saísse de uma cidade e fosse até outra cidade, mas que ele não voltasse pelo mesmo caminho, que ele não retornasse para beber água e comer pão em nenhum lugar por onde ele houvesse passado. Mas o profeta desobedeceu a Deus. Houve uma voz. Então o homem de Deus saiu de Judá em direção a Betel. E Deus disse que ele não voltasse a comer e a beber água em nenhum lugar. Mas houve lá um rei, houve lá uma pessoa com um sonho certo, convidando ele a voltar. Ele disse: não posso voltar, que o Senhor dos Exércitos disse para eu não voltar a beber e nem a comer pelo mesmo caminho, porque havia uma punição, se caso ele fizesse isso. Ele seria comido por um leão. Essa foi a voz que ele ouviu a princípio, que ele deu ouvido, estava disposto a obedecer. Mas diante das investidas, ele chegou a dizer: mesmo que o rei me oferecesse metade do seu reino, todo o seu ouro e toda a sua prata, eu não desobedeço a voz. Mas nós vemos aqui que apareceu um profeta e o enganou com um som incerto, uma voz incerta. Aqui no versículo 20, nós vemos aqui, aliás, um pouquinho antes, o versículo 17: porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também sou um profeta como tu. Eu também sou crente, vamos a tal lugar, vamos fazer isso, vamos participar disso. Nós todos lá somos crentes. Eu sou pastor, vou te levar. Vamos. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Ele estava mentindo, mas era um profeta, era um crente, era um homem de Deus. Aí nós simplesmente, é um crente também, é um irmão, eu vou lá com ele, né? Vou dar uma saidinha com ele. Esse rapaz, a moça fala: vou tomar um lanche com esse rapaz, ele é crente também, sou crente, ele é crente, vou ali tomar um lanchinho com ele. Aí o rapaz conhece a moça: ele também é crente, eu vou firmar um compromisso com ela, firmar um compromisso com ele, também é crente. Mas ele mentiu-lhe, e voltou, e ele comeu pão em sua casa e bebeu água. Mas veja só, o mesmo profeta que o enganou, Deus usou para fazer ele lembrar da palavra do Senhor e daquela punição que ele havia de receber. Versículo 20: sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, de Judá, Betel, viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que disseste: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais.
E sucedeu que depois de comer pão e depois de beber água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Que gentileza, né? Nossa, que rapaz gentil. Na igreja não tem rapaz gentil como esse aqui. Então eu vou firmar um compromisso com ele, é crente também. Veja só, ele albardou um jumentinho para mim, a eu andar comigo. Ah, que moça gentil, fez isso, fez aquilo por mim. Aí há um pensamento aí, uma voz estranha, uma voz, um sonho incerto. Nossa, minha mãe gostou tanto deste rapaz. Ele não é da mensagem não, mas ele é crente também. Minha mãe e meu pai gostou tanto dele. Nossa, essa moça não é crente não, mas meu pai e minha mãe simpatizou tanto com ela. Tudo isso são sons incertos, querendo enganar as moças e os rapazes que estão lutando com todas as suas forças para obedecer à voz do anjo. E nós precisamos ter um ouvido aguçado, um ouvido preparado para não cairmos nas tentações do inimigo. Ah, eu vou sair deste emprego e vou para aquele outro. Este emprego aqui, o patrão é isso e isso. Ah, não, lá é um pastor, lá é um homem crente. Lá ele vai me oferecer vantagens. Então são diversos tipos de vozes estranhas, de sons incertos sendo produzidos no mundo para enganar os filhos de Deus. Mas nós estamos ouvindo uma mensagem que não nos deixa ser enganados por vozes nenhuma neste mundo. Mas nós ouvimos o irmão Rafael, naquele culto lá na casa do irmão Sebastião, falar do som do rádio. E às vezes nós precisamos ser como aquele rádio velho que não quer ter uma sintonia correta. Então o que nós fazíamos antigamente, irmão Sebastião? Dava um tapa no rádio. Aí parece que as coisas se ajeitavam lá e a rádio entrava na sintonia. Então hoje nós precisamos, às vezes, que o pastor tem que dar mesmo umas lapadas, uns tapas mesmo, um surdão, como dizem, para nós entrarmos em sintonia com a mensagem, em sintonia com o Espírito Santo. Amém. Aleluia! Porque nós vivemos em uma era de interferências. O quanto está difícil hoje sintonizar uma rádio hoje para ela estar com um som bem legível, porque há tantas rádios piratas produzindo interferência, tantas religiões produzindo interferência na mente das pessoas, que hoje as pessoas não sabem a qual religião pertencer, a qual igreja fazer parte. Tudo isso é porque falta entrar em sintonia com a voz do Espírito Santo. Mas lá em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, há uma voz, há um som dizendo para o povo religioso, esse povo que está sendo enganado: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e para que não incorras com as suas pragas. Sai dela, toda a religião, sai das religiões, sai das denominações e entram em Cristo, entram na palavra. Porque é somente a palavra, somente o Espírito Santo é que nos fará conhecer toda a verdade, viver na verdade. Religiões, tudo isso, política, tudo está falindo, está perdendo o seu valor. Mas a palavra de Deus permanece a mesma. Ela deve ter valor nas nossas vidas. Este som que ecoa por esta palavra deve ter valor nas nossas vidas. Então, oxalá que os nossos lares, nossas famílias,
produzissem sons certos, produzir sons que agradassem ao Espírito Santo dentro das nossas casas. E para o encerramento nesta mensagem, o som incerto no parágrafo 38, o irmão Brana disse assim: e agora eu desejo, sendo que somos em muitos aqui, eu espero que não esteja quente demais para vocês se assentarem aí. Por alguns momentos, ou pelo menos 45 minutos, eu gostaria apenas de falar a vocês abertamente hoje. Agora, há muitas coisas que produzem som, e há muitos sons incertos hoje. Há incerteza em todo lado, todo lugar que você olha, nos negócios nacionais, é tudo incertezas para todos os lugares, e nós ficamos aí perdidos, como diz o ditado, como uma barata tonta, vai para ali, vai para cá, peita na parede ali, volta, peita ali, e não sabe para onde vai. Mas nós temos uma mensagem, uma palavra para nos posicionar em sintonia diretamente para os céus. Aleluia! A mensagem, a voz do sinal, parágrafo 43, o irmão Brando disse: quando você ouvir pessoas desejando ser isto, ser aquilo, ou outro, ou algo, apenas observe. Deus nunca as usa. Lembra de Coré, Abirão, né? Lembra daqueles personagens? Levantaram contra Moisés, porventura Moisés só usa ele? Querendo ser alguém, querendo ser líder, querendo ser sem Deus chamar. Deus não usa esse tipo de pessoas. Deus teve que ir atrás de Moisés para apanhá-lo. Ele teve que ir atrás de Paulo para apanhá-lo. Lembra do som que Paulo promovia antes de o Espírito Santo ir atrás dele? E lembra e veja o som que Paulo produziu após o encontro com o Espírito Santo, o encontro com Jesus. Então, quando um homem, quando uma mulher tem um real e genuíno encontro com o Espírito Santo, ele produz um som, produz uma voz que agrada ao Espírito Santo. O próprio homem, a própria mulher deixa-se ser usada por ele, para que ele fale através de nós, homens e mulheres hoje. É o homem que não quer fazê-lo, eles não querem coisas, então Deus toma esse homem que não quer fazê-lo, de modo que ele possa mostrar sua glória por meio disto. 51. Deus dá sinais. Para que faz ele isto? Para dar sinais. Ele lhes disse que é nisto que eles deveriam procurá-lo, através dos sinais da Bíblia. Tem tantas igrejas, vou procurar um sinal, o batismo em nome de Jesus Cristo, lá conforme Atos 2:38, conforme os apóstolos batizaram em nome de Jesus Cristo. Essa igreja tem esse sinal. Santa Ceia, o pão asmo, o vinho puro. Olha lá, é o sinal que eu estava esperando, esta igreja mesmo. Veja as irmãs tudo vestindo decentemente, não há pinturas, não há batons, esmaltes, cabelo comprido, não vejo sinal de tesouro naquele cabelo. Este é o sinal do Espírito Santo na igreja que eu estava procurando. Veja lá, veja o irmão, todos de bom testemunho. É este o sinal que eu estava procurando, é esta igreja que eu estava procurando. Não distorce a Bíblia, não leve a Bíblia nem para a direita nem para a igreja, mas pregue a Bíblia no centro da palavra. Então Deus tem os seus sinais para seus filhos. Deus dá sinais para atrair a atenção do seu povo,
Agora, estudemos isto detalhadamente. Veja, sinais são dados para atrair a atenção do povo, porque quando um sinal enviado da parte de Deus é dado, Deus está pronto para falar. Deus está pronto para falar. Quando o sinal é dado, se isto vem do céu, isto é proveniente de Deus. E Deus está pronto para falar, e Ele está tentando atrair a atenção do povo. Deus está tentando atrair a atenção do povo através de sua palavra. Mas o povo parece que insiste em não dar atenção à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, mas nós estamos aqui para darmos simplesmente essa atenção qual o Espírito Santo merece. Aleluia. Parágrafo 52 desta mensagem, O Sonho Certo. Vocês nunca vêm para me ouvir, ainda que talvez eu faça o melhor que eu posso, porém eu nunca levei ninguém a Deus. Ninguém poderia levar a não ser Cristo. O próprio Jesus disse: ninguém virá a mim sem primeiro o Pai me enviar. Então é Deus, o Espírito Santo, que envia as pessoas a Cristo, mas Ele precisa usar a minha e a sua voz, o som que ecoa dos nossos lábios para levar as pessoas. Deus precisa de mim, Deus precisa de você para levar as pessoas a Cristo. Não que de nós mesmos somos capazes de fazer isso, não. É Deus em você, é Deus em mim, é Deus em nós, é o Espírito Santo trabalhando através de nós, é que nós podemos ser usados para levar as pessoas a Cristo. Aleluia. Você vem ouvir os cânticos não são muito bons, não gostamos. Aliás, os cânticos são muito bons, nós gostamos desse tipo de cântico, porém cântico não leva as pessoas a Cristo, é o Espírito Santo que leva as pessoas a Cristo, está vendo? A pregação não leva, ainda que tentamos fazer o melhor que podemos. O pastor, nós fazemos o máximo que podemos para levar as pessoas a Cristo, ou para pregar o Evangelho, porém é o Espírito Santo quem tem que levar o seu coração a dar-lhe aquele som certo. É o Espírito Santo, através do pregador, é que leva este som a ecoar no coração do homem, no coração da mulher, para que ele possa sentir a direção de ir até Jesus Cristo, para ter fé para o arrebatamento. Mas nós precisamos nos esforçar para pregar o Evangelho, para mostrar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, para as pessoas que estão em necessidade de ouvir. Então nós podemos pregar o Evangelho e acharmos que é correto, porém o Espírito Santo tem que dar o som que ecoa em seu coração, e há um som certo. Há também caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é morte. Agora, o detentor de mentiras não funciona em sua mente, ele funciona em sua alma, ele não funciona em seu intelecto. Há algumas pessoas que podem personificar a verdade, elas personificam, todavia, sendo mentira, e não podem personificá-la a ponto de poderem enganar como ninguém mais. Então, esse detentor de mentiras, o Espírito Santo, ele não tem que estar na sua mente, seu intelecto, ele tem que estar no seu coração. Somente o Espírito Santo, esse detentor de mentira, estando no seu coração, é que você não será enganado. Porque quando vier aquele som incerto, aquela voz enganadora, aquele detentor dentro de sua alma,
dentro do seu coração, lá no profundo da sua alma, vai te dar um sinal de que aquele som, de que aquela voz não está certa, e você vai desviar disto. Se aquele profeta tivesse tido aquele detentor de mentiras lá no seu coração, lá na sua alma, aquele velho profeta não o teria enganado, e ele não teria voltado para comer e beber com aquele homem, e ele não teria morrido. Mas infelizmente ele não tinha aquele detentor, aquele Espírito Santo dentro da sua alma. Ele tinha aquela palavra, aquele som que o Espírito Santo tinha dado a ele no seu intelecto. Então, até onde ele pôde, ele obedeceu. Mas quando chegou o momento que ele precisava ter lá no coração, ele não tinha. E assim às vezes acontece conosco, nós ouvimos a mensagem por anos e anos, esse som certo, esta voz ecoando, mas só aqui, Aí passa anos, aí vem o detentor das mentiras, o promovedor das mentiras, aí vem, o irmão Brana disse isso na mensagem tal e tal, a Bíblia disse assim, 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 mas é mentira. Aí você vai, por não ter guardado no coração, está só na mente, acaba sendo enganada, mas o Espírito Santo há de selar cada um de nós, para nós não sermos enganados. Mas aí eu fico pensando, eles vêm com aqueles argumentos, o irmão Brana disse assim, assim na mensagem tal, a Bíblia disse isso e isso, então por que eles não ficam com o que o irmão Brana disse? Com o que a Bíblia diz? Ele mesmo não está falando o que o irmão Brana diz, que a Bíblia diz? Por que eles não ficam? Desvia. Fico pensando, esse cacô, aí o Deutamar aí pregando isso aí, o irmão Brana disse isso e isso, então por que eles não ficam com o que o irmão Brana disse? Por que eles não ficam posicionados no que o irmão Brana disse, no que a Bíblia disse? O irmão Brana disse, a Bíblia disse, e assim é com todos esses ismos, essas vozes, esses sons incertos aí, todos eles vêm com esse argumento, a Bíblia disse, o irmão Brana disse, gente, então é fácil, simplesmente fique com esta voz, com esse som que ecoou dos lábios do irmão Brana, com este som que ecoou dos lábios dos profetas, dos apóstolos, com este som, com esta voz que ecoou dos lábios de Jesus. Fique com ela, fique com este som, com esta voz, e batiza-te em nome de Jesus Cristo, coma o pão asmo, beba do vinho, e seja participante do Evangelho, do Reino de Deus. Deixe de ouvir tonterias, vozes estranhas, sons incertos, e se posiciona na verdadeira mensagem que Deus tem para seus filhos, para esta última era. Aleluia. Glórias a Deus. Então, aqui no parágrafo 64 dessa mensagem, a voz do sinal, o irmão Brana disse assim: novamente este é um sinal prometido, um profeta, ele mesmo é um sinal. A Bíblia diz assim, quando se ver tempos decorrendo, e então ver chegando, tome a história da Bíblia, estude-a, quando quer que se tenha visto ao longo lapso de tempo, mas apenas quando se via um profeta aparecer, e isto era o sinal de julgamento. Então nós estamos vivendo em um tempo de julgamento, pois Deus enviou um profeta, a sua mensagem está em nossas mãos, e ela deve estar em nossos corações hoje, porque nós estamos vivendo em um tempo de julgamento. Deus estava para julgar o mundo, quando Ele
quando a nação, o povo, quando se via um profeta vir. Preguei um sermão acerca disto. Vocês, responsáveis pela gravação de fitas, se recordam? Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Eles sempre o passam por alto, eles sempre o fizeram, mas isto era um sinal de um julgamento que se aproximava. Agora, sua palavra é cumprida em sua voz. O que ele promete, então ele cumpre em sua palavra. O que Deus promete, ele cumpre em sua palavra. Não precisa nós ficarmos caçando coisinhas aqui, coisinhas ali. Não, se Deus prometeu, simplesmente fique vigiando, fique orando, fique esperando que se Ele prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. E Ele prometeu um profeta e Ele nos enviou esse profeta. E Ele prometeu vir pela segunda vez buscar a sua noiva e Ele virá muito em breve. Então não fique dando ouvidos, vocês aí na internet, ouvidos a sons incertos. Permaneça posicionados na Bíblia, na mensagem do profeta. Se alguém disser, não, o profeta disse assim, assim, a Bíblia disse assim, assim, então fique com a mensagem, fique com o irmão Brana, fique com a Bíblia, fique fundamentado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aleluia! Parágrafo 74, e nós vamos já encerrar. Quando a palavra de Deus diz que não há nada no mundo que a impeça. Então, quando você faz isso, você está chegando ao lado direito de Deus, você está chegando até que possa pedir, e o que quiser lhe será feito, lhe será dado, porque não há nada ali no meio. Oh, é tão bom quando a gente vemos uma pessoa, vemos uma moça, um rapaz, ali não há nada entre aquele rapaz e o Espírito Santo, ali não há nada entre aquela moça e o Espírito Santo, ali não há nada entre aquela família e o Espírito Santo, não há voz estranha ali no meio, não há som incerto entre aquela família e o Espírito Santo. É disso que nós precisamos. Não deixar que esses sons incertos, essas vozes erradas fiquem entre nós e o Espírito Santo, entre nós e a palavra. Não podemos deixar isso acontecer. Simplesmente vamos deixar a voz do Espírito Santo ecoar em nossos corações. Aleluia! Vamos deixar todas essas vozes que nos levam a ir em lugares tão banais, lugares sujos, lugares imundos, onde não há paz, mas há simplesmente uma certa realidade, de qualquer momento possa acontecer qualquer coisa de ruim. Há até um hino que diz, o cantor cantava dizendo assim, que ele não gostava de festas do mundo, porque lá há foguetes, há isso, há aquilo, mas no final acontece pauladas e brigas e coisas tais. Ele diz que eu gosto mesmo é de uma boa churrascada e orar de madrugada. Veja que a letra, ele não gostava das festas mundanas, porque começava bom, dançando, cantando, tudo, mas o final era paulada e briga. Mas uma boa churrascada e orar de madrugada, disso o cristão gosta. Disso o verdadeiro cristão gosta. Vocês não gostam da boa churrascada? E orar de madrugada, vocês gostam? Então isso é bom. Isso é o som que nós devemos ouvir. Então é tão bom quando nós vemos uma moça, um rapaz, uma família, que não há nada entre eles e o Espírito Santo. Não há razão. Vamos expulsar estes arrazoamentos. Eles atrapalham você. Tire da sua mente, tire de você, tire da sua frente, e não diga o que você arrazoa, o que você vê, o que você pensa. Diga o que Deus diz ser a verdade, e isso pode somente vir do lado de dentro do coração,
não dos intelectos. Deixe este som do Espírito Santo ecoar na sua vida, deixe essas vozes de arrazoamentos, essas vozes de murmurações, tudo isso, deixe, vamos vencer tudo, essas vozes, essas coisas, e simplesmente lutar para darmos ouvido à voz do sétimo anjo, a voz do Espírito Santo, porque a voz de Deus está ecoando no mundo, mas a voz do diabo também está ecoando aí no mundo. Qual voz nós vamos ouvir? Qual voz nós vamos dar crédito? Qual é o som que nós vamos dar créditos? Vamos ficar com a voz do Espírito Santo e nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos andar em passos firmes, nós não vamos vacilar os nossos pés, se nós estivermos de acordo com a voz da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé e nós vamos para os nossos lares, e nós vamos pensar nisso. Não vamos deixar nada, nenhum sonzinho sequer, atrapalhar a nossa sintonia com o Espírito Santo. Deixar nada entre nós e o Espírito Santo. Glórias a Deus. Irmão Joel, faz essa oração, irmão Joel, para nós ir para nossos lares, nós ir para casa, e ter uma noite de descanso, pensando nessa voz, a voz do Espírito Santo. É tão bom quando nós vemos uma voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo ecoando através de uma pessoa, isso nos dá prazer de estar com ela. Mas quando aquela voz pesada do diabo começa a ecoar, eita atmosfera, viva uma vida digna do Evangelho. Eu disse que nós precisamos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos buscar a presença dessa voz do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez aqui estar. Obrigado pela alimentação que o Senhor tem derramado sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sinceros de coração quando viermos te adorar, Senhor. Toma conta da nossa vida, Senhor. Leva-nos em paz. Abençoa aqueles que estão sobre a internet, Senhor. Abençoe o nosso pastor que está longe. Que ele esteja, Senhor, abençoado também pelo Senhor, resguardado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, guarda aqueles que não puderam vir, ou que estão doentes, sejam curados. Que eles creiam, simplesmente creiam, Senhor. Sem muito barulho, sem muita agonia. Ó Deus, sara, Senhor, as nossas feridas, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos isso, crendo que receberemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Abençoa sua irmã, abençoa seu irmão, e que o Espírito Santo possa completar a mensagem no seu coração. Irmão Felipe, Deus te abençoe. O jovem que te acompanhou, Deus abençoe. E até amanhã para o nosso culto de oração aí, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe. Sou um prisioneiro de Cristo, estou seguro em seus braços de amor. Sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Para mim o morrer
tudo passa e logo se vai. Tudo é vaidade, mas lá no céu, na casa do Pai, tudo é eternidade. Não vai ter fim, não vai ter fim. O gozo eterno será no céu, está preparado para mim e para todo que lá chegar. O céu é lindo, o céu é lindo. Jesus preparou com amor para mim, e Ele dirá: sois bem-vindos, entrem para o gozo do Senhor. Não vai ter fim, não vai ter fim. O gozo eterno será no céu, está preparado para mim e para todo que lá chegar. O céu é lindo, o céu é lindo. Jesus prepara